Olá, tudo bem? Então, para a gente continuar, eu dei uma agilizada aqui, tá, pessoal? No seguinte, eu já fiz aqui a tela de edição, só o HTML, não tem nada no nosso storage para atualizar esse cara, tá? Eu vou disponibilizar essa tela da edição, o HTML para vocês, com os componentes aqui, e vou disponibilizar também a tela de criação, que eu basicamente também utilizei já o formulário. Eu estou usando aqui o template form mesmo, tá? O template driven do Angular Forms. Então, o que eu fiz? Vou compartilhar com vocês aqui na parte de recursos dessa aula, se você estiver vendo na Udemy, ou se você estiver no Ionic Hero, está aqui na parte de comentários, links para a tela de criação, tá? Então, eu vou colocar até aqui o título Criar Contato. Essa tela aqui você vai ter acesso só para dar uma agilizada, já que a gente falou sobre formulários no módulo passado. E também a tela de edição, tá certo? A tela de edição ainda deixei aquele JSONzinho que a gente usou aqui, o pipe, só para ver o conteúdo. Então já vou até remover isso daqui, que a gente não precisa mais. E vou colocar aqui editar contato. Tá bom? Então essas duas telas eu vou disponibilizar para vocês. E também, se eu vier aqui na home, você vai perceber que eu adicionei um botãozinho no nosso toolbar aqui do header, que é o botãozinho de mais. E clicando nele a gente vai para Home Create. Então, essa home também, já alterada, eu vou mandar para você, tá? O que eu coloquei aqui foi só esse buttons no final aqui do nosso Ion Header e, só dando um enter aqui para você visualizar melhor, dentro dele eu tenho esse botão, tá? Um Ion Button, Icon Only, ou seja, vai exibir apenas o ícone. E eu adicionei também aqui o nosso evento de clique para a nossa página Create. E dentro a gente tem um Ion Icon, né, um componente Ion Icon, que vai ser o nosso ícone plus, ou mais, que no caso o nome dele é add, tá? Que ele vai fazer esse maisinho aqui pra gente. Só que se eu clicar, eu não tenho a função, então isso aqui eu deixei para criar aqui com vocês. Então o que eu vou disponibilizar só para dar uma recapitulada? Eu vou disponibilizar essa tela alterada, aí daí você já pode só copiar o que você não tem, como por exemplo o botão do Home, tá? Do Home, e vou disponibilizar a tela de criação e a tela de edição também, tá certo? A tela de edição, basta você jogar aqui. Por quê? Porque a gente já viu na última aula o nosso dado chegando na nossa tela do componente HTML, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui? Só está jogando, ao invés de ter printado o JSON com pipe JSON, a gente jogou isso para o formulário como a gente já conhece, tudo bem? Então, eu vou disponibilizar isso aqui para dar uma agilizada para a gente focar só no nosso storage. Então, eu vou salvar tudo aqui, mas por enquanto ainda não vou save all aqui. Por enquanto ainda não vou no browser, por quê? Porque eu vou aqui no meu home.ts e vou criar aqui o meu go to create page. Como eu comentei contigo, né? Eu tinha colocado só lá na home, mas clicando ali, né? Clicando aqui no maisinho, ó, eu não tenho a função ainda. Então vamos criar aqui juntos. Aqui é bem simples. This.navctrl push. Opa. E a gente manda aqui o nosso create page. Usar o auto import aqui para agilizar. Vou salvar isso aqui. E vamos para o nosso create page, né? Deixa eu ir aqui para o meu app agora, só para a gente testar, porque eu creio que vai dar mais alguns errinhos aqui. Se não, a gente volta só para fazer as nossas devidas alterações no formulário. Então deixa eu clicar aqui no mais. A gente teve aqui o erro, né? Ele não conseguiu, esse era o erro que eu estava pensando mesmo. Ele não conseguiu acessar a propriedade name do nosso objeto lá do nosso ngModel. Então vamos resolver isso aqui, que era o que eu estava pensando mesmo. Mas de qualquer maneira a gente já caiu dentro da página Create com esse erro, tá? Tudo aqui dentro do esperado. Deixa eu fechar aqui algumas coisas para simplificar a nossa vida, porque a edição eu vou voltar nela depois que a gente criar o nossa tela de criação, tá? Aí vai ser mais simples, você vai ver por quê. Outro ponto aqui antes de eu fechar o meu App Module é só para você não esquecer de importar o Forms Module se você decidir utilizar o Template Driven, ou também importar a questão do Data Driven se você escolher usar o formulário reativo, certo? Aqui eu estou usando o Template Driven para agilizar, por ser mais simples nesse momento. Então, aqui no meu Create,
Deixa eu abrir aqui o create. Deixa eu abrir aqui o create.ts. E o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou aqui dentro mesmo criar o meu atributo contact. Ele vai ser do tipo contact. E eu já vou inicializar ele aqui com um objeto vazio, só para a gente já ter esse objeto aqui sendo representado, tá bom? E aqui o nosso fone, eu vou colocar também como vazio. Tá bom? Só isso aqui já nos ajuda. Se eu salvar isso aqui e voltar agora aqui no meu browser, clicando aqui no mais, a gente já vai ter o nosso formulário, tá bom? Aí o que eu preciso fazer? Eu vou aqui e eu posso, antes de alterar o meu formulário, adicionar um botão aqui para a gente poder criar a nossa inserção ali, eu posso vir aqui no meu storage, tá bom? E você vai perceber que no nosso serviço, a criação já está feita, que é o set, né? Então, o que a gente precisa fazer? Só utilizar isso aqui para salvar o nosso contato. Então, deixa eu vir aqui no meu create.ts, dar uns enters aqui para organizar essas injeções aqui. E vou adicionar o meu storage provider, né? Que vai ser do tipo storage provider, que vai ser injetado aí pelo Angular para a gente. E aqui dentro eu posso fazer aqui o método create contact para fazer sentido aqui, tá bom? Eu posso receber tanto por parâmetro ou posso pegar a referência do próprio contact aqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um this.storageprovider.set. Esse meu set ele espera aqui, eu vou colocar contact, mas daqui a pouquinho eu vou comentar sobre essa chave para vocês entenderem melhor o que eu quero deixar legal aqui e pronto até o final do módulo. E vou passar o meu this.contact, que vai conter o valor do contato a ser inserido no nosso storage. Tá bom? Vou salvar aqui. Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso voltar aqui no meu create HTML, na parte do HTML do componente. Eu vou jogar aqui mais um ion item. Dar um tab aqui. E eu posso fazer aqui um ion button. Posso colocar aqui um full, um color, colocar um primary e aqui colocar criar contato. E no clique desse botão, a gente executa o nosso create contact aqui, tá bom? Feito isso, deixa eu salvar aqui. Vamos aqui na nossa tela, deixa eu verificar aqui a ion button, não é um elemento. Eu esqueci aqui só na verdade, o button ele é uma diretiva, né? Então, deixa eu só colocar aqui o elemento button e adicionar aqui o meu ion button como uma diretiva, tá? Então, deixa eu verificar se vai dar certinho. Ele não deu nenhum erro. Deixa eu clicar aqui no mais. E a gente tem aqui o nosso botão, certo? Aqui, deixa eu fazer um teste. Deixa eu adicionar aqui outro contato. gmail.com. E o telefone aqui. Colocar esse telefone aqui, tá? Então eu vou clicar aqui em criar contato. Tecnicamente a gente não teve nenhum erro, tá? Também a gente não programou nada para ser exibido aqui no sucesso, mas vamos verificar aqui, voltando aqui para home. Eu vou dar uma atualizada aqui, tá? Porque a gente está voltando aqui para o estado anterior da home, provável que ele ainda esteja com a mesma informação. E atualizando, perceba que a gente tem aqui, ó, outro contato e as informações. Anderson, por que ele manteve somente um contato?
Porque aqui a gente tem um detalhe, tá, pessoal? Então deixei aqui nessa aba que fala justamente o que eu ia comentar com vocês. A gente tem aqui o nosso DB, né, MyDB, e tem aqui essa, vamos chamar de tabela contacts. Dentro dela a gente tem dados chave e valor, certo? Chave sendo o identificador dessa informação que é o nosso JSON com as informações do contato. Aqui nesse caso, como essa aqui eu usei a mesma key contact, você vai perceber que ele sobrescreveu essa key. Então, um ponto aqui já para te deixar ciente. O nosso update ele pode se utilizar do próprio set. Por quê? Porque quando eu uso uma key que já existe nessa base, ele vai só atualizar o valor dessa key. Tá bom? Como aconteceu aqui com o contact. Então, dois detalhes aqui. A gente já tem pronto o update também, só que a gente precisa definir para essa key em específico um ID único para cada linha que vai ser salva aqui dentro, tá bom? Então vai ter tipo, a gente pode pegar até ali a gente poderia fazer um pequeno algoritmozinho pegando do objeto de matemática aqui, um handle, e pegar um conjunto de caracteres ali para a gente formar um ID. A gente pode pegar do próprio objeto de datas para fazer ali também. Acho que eu vou até usar esse objeto de dados, porque ele tem um getTime, que ele traz para a gente um inteiro representando a data ali em milissegundos, que dá para a gente usar aqui, e é bem simples e bem fácil da gente usar isso para concatenar, tá bom? Mas por enquanto, vamos deixar isso para a próxima aula, para a gente só nesse momento concluir também a nossa edição, tá certo? Então deixa eu voltar aqui. Então deixa eu ir aqui na minha tela do Edit, tá bom? Você já tem esse HTML aí também. Eu posso simplificar, ó, pegando aqui do próprio Create HTML, esse button. E aqui no meu Edit, colar aqui abaixo no formulário. Colocar aqui, ó, atualizar contato. Estou na tela do HTML do Edit, tá? E aqui eu posso fazer aqui, ó, update contact, copiar logo aqui. E no meu edit.ts, e já criar aqui abaixo essa função, né, no meu update contact. E o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui do meu this.storageProvider um método chamado de update. Só que eu não tenho essa informação, né? Mas antes disso, o que eu vou passar aqui? Eu vou passar a minha key, que vai ser contact. Depois a gente vai alterar isso. E vou passar também o meu contact, que vai vir da onde? Que vai ser justamente esse cara aqui, ó. Então, this contact. Tá bom? O update não existe, mas você vai verificar que ele é bem simples. Então vamos aqui no nosso Storage Provider e update eu vou receber aqui e vou receber o value. O value vai ser do tipo contact. E aqui dentro do update eu faço o quê? Um this set, passo aqui e o value, certo? Por que, Nanderson? Porque como eu mostrei para ti, quando eu altero uma aqui que já existe, ele só atualiza o valor dela. Então aqui perfeito, a gente já tinha um set pronto, eu só estou dando aqui um envelope novo para o update, mas usando uma loja que a gente já tem criada aqui. E isso vai simplificar a nossa vida. Deixa eu ir aqui no File, Save All. Deixa eu só ter certeza que eu não esqueci de nada. No Edit aqui eu já tenho o Update Contact. Chamando o Update, passo na chave o valor. Aqui no Edit HTML eu já tenho o botão com a chamada do Update Contact. Está tudo prontinho aqui para a gente. O formulário já recebe as informações. E vamos aqui, deixa eu voltar aqui para o browser. Aqui no browser, deixa eu atualizar mais uma vez só para garantir que eu tinha salvo sem que, logo o Storage Provider e depois que eu fui salvar os outros com salvar todos. Então, atualizar aqui só para garantir, né, que está tudo certinho. Então, clicar aqui em outro contato, a gente cai na tela de contato com as informações e eu vou só remover essa palavra contato aqui do nosso outro contato. Vou clicar em atualizar contato. Se você perceber, deixa eu atualizar, já que a gente está com a tela aqui de application, deixa eu atualizar aqui, verificar se ele, ó, eu atualizei aqui no refresh, ele já deu um refresh aqui, você percebeu que ele já atualizou só o outro aqui, o nome pra gente, né?
Então vamos voltar aqui para home. Ele ainda está com outro contato, depois a gente vai fazer um redirect a gente pode usar até o próprio serviço lá, lembra do toast das mensagens? A gente pode usar até aquele serviço da última aula para a gente poder jogar aqui. Eu vou atualizar na mão aqui só para a gente ver que realmente atualizou essa informação. Tá bom? Ó, já atualizou. Se eu quiser atualizar o e-mail, posso colocar aqui ó, outro 1. Vou clicar em atualizar, vou voltar. Deixa eu atualizar novamente. Atualizando a página, vamos ver se ele persistiu mesmo. E está aqui, ó, já atualizado. Então, de forma bem simples, bem rápida, a gente fez aqui no nosso storage. A gente já tinha o set. O que a gente fez? Usou o próprio set, mas envelopando no update para a gente ter um método de setar, que representa criar um novo contato, e também um método de atualização. Tá bom? Então, com isso, a gente já está quase chegando no fim do nosso CRUDzinho aqui com o storage. Falta a parte de remoção de um contato. E a gente também aproveita e já faz essa questão de redirecionamento com as mensagens para a gente deixar bem bacaninha aqui o nosso app com o storage. Tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e vamos para a próxima aula. Até mais!